Eu quero pedir a atenção de todos nessa manhã. Quero pedir que você ouça a palavra com o coração. Não somente seja educado em ouvir, mas que você se envolva naquilo que será ministrado nessa manhã. Que às vezes nós educadamente ouvimos a palavra. Muito bom. Devemos sim ser reverentes, né? Diante do Senhor, da sua palavra. Mas somente isso não basta. Que você possa ouvir com o seu coração e se envolver com a palavra como aquele que recebe para dentro do coração a palavra de Deus. E isso acontecendo, ela produzirá resultados profundos e eternos dentro de nós, ok? Leiamos então. Eu quero ler o capítulo 1 com os irmãos, do versículo 1 até o versículo 18. Quero ler esses primeiros 18 versículos do capítulo 1 do Evangelho de João. Acompanhe na sua Bíblia. Talvez você tenha um pouquinho de sono, porque é pela manhã, não é? Mas se esforça lá, vai lá. Em nome de Jesus, vai dar certo. Ok? Faça um esforço aí. Também vou me esforçar daqui para não dormir também. Tá bom? Glória a Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele, o Verbo, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele, João, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Diga amém. Irmãos, que porção maravilhosa da Escritura. Uma porção essencial, porque nos apresenta a pessoa gloriosa de Jesus Cristo. João, ele não procura abrir o seu evangelho fazendo uma longa genealogia, como fez Mateus ou como fez Lucas, ligando a pessoa de Jesus Cristo a Adão, como faz Lucas, ou a Abraão, como faz Mateus. Pelo contrário, João, ele remonta as origens e as raízes de Jesus Cristo ao próprio Deus, à própria eternidade. Observe você, meu querido irmão, você, minha querida irmã,
que neste capítulo, nesses primeiros 18 versículos, o apóstolo vai apresentando a nós a pessoa de Jesus Cristo, nos falando acerca de Jesus Cristo. E ele começa dizendo o seguinte, que no princípio, quando todas as coisas foram criadas, pense isso comigo, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio criou Deus todas as coisas. Então tudo que foi criado, tudo que é criação, tem o seu começo no que a Bíblia chama de princípio. No princípio, criou Deus todas as coisas. E João, então, falando de Jesus Cristo, fala assim, olha, no princípio, o verbo era. Veja que João coloca o verbo, de quem ele fala no versículo 14, o verbo se fez carne, falando da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele diz que o verbo ele não foi criado. O verbo, ele diz, é Deus. Deus estava ali no princípio e ele então criou todas as coisas. Jesus é o verbo de Deus, é o Filho de Deus, é aquele de quem é dito, a vida estava nele. E essa vida era a luz dos homens. João passa a falar da vida e da luz. A vida e a luz, a vida estava nele. E essa vida era a luz dos homens. E agora essa vida vem aos homens, essa luz vem aos homens com o fim de sarar o homem, de curar o homem. Veja que o evangelho de João, nós sabemos que o termo evangelho, no grego evangelho, quer dizer exatamente a boa notícia. Então qual é a boa notícia que o evangelho nos traz? Nós sabemos que Deus criou todas as coisas, que o verbo criou todas as coisas, mas essa criação feita por Deus, ela veio a cair. Gênesis capítulo 3 nos fala acerca da queda do homem. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aquilo que se refere à Escritura como sendo muito bom, viu Deus que tudo o que ele havia feito era muito bom, agora foi tocado pelo germe do pecado, como que uma bactéria, e adoecesse toda a criação de Deus. Toda a criação está doente. Não somente a criação, no seu sentido pleno, mas, sobretudo, o ser humano também está doente. O ser humano está doente no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Talvez a doença do espírito seja a menos percebida, porque os homens não pensam muito no espírito humano. Mas basta que você olhe para a alma humana e para o corpo humano, para você perceber que o homem está enfermo no seu espírito. Porque a alma, nós vivemos num século em que a depressão, a angústia, tem tomado milhares e milhares de pessoas que andam atribuladas, angustiadas, perturbadas em suas almas. E o corpo não precisa de muitas comprovações, basta que você perceba que o seu corpo, a cada dia, ele está sendo reduzido à morte, ele está morrendo, o seu corpo está caminhando para a sepultura, não é verdade? Então a humanidade, ela está sofrendo por causa do pecado, ela está morrendo por causa do pecado. E nós então, ao olharmos para a nossa experiência, mesmo você que já é um cristão, você que já recebeu a Cristo, já creu no Evangelho, muitas vezes você olha para si e você então percebe que você precisa de uma cura. A cura da sua alma é a transformação que Deus quer efetuar em nós. Muitas vezes nós sofremos e nós ficamos às vezes sendo um cristão vazio, um cristão destituído, um cristão revoltado, um cristão fraco, um cristão que guarda muitos rancores no coração, muita maldade. E ao mesmo tempo lemos no Evangelho que o Senhor nos chama a sermos nós perfeitos, como é o nosso Pai celestial, que é perfeito. Mas nos sentimos tão distantes
E a grande pergunta que se faz é: por que será que há tanto tempo eu estou nesse caminho e eu tenho provado tão pouco dessa verdade? Eu tenho experimentado tão pouco de uma genuína conversão, de uma genuína mudança de coração, de uma mudança de alma. Vocês já perceberam que o tempo cronológico que nós temos de vida cristã não equivale ao que nós temos recebido de Deus no nosso espírito, no nosso coração? Relativamente falando, nós ainda estamos muito distantes. Talvez pelo tempo que você tem de vida cristã, já era para ter sido bastante transformado, muito transformado. Está já quase à semelhança de Jesus Cristo. Mas você fala assim: não, mas eu não tenho ainda experimentado isso, eu não tenho provado isso. E é por isso que eu te convido a olhar para o Evangelho. Porque certamente existem alguns problemas e alguns inimigos do Evangelho que podem estar instaurados em nossos corações, e esses problemas, esses inimigos, certamente são a causa do nosso fracasso espiritual. Ou seja, há alguns impedimentos, alguns inimigos que nos impedem de termos uma verdadeira e uma profunda experiência com o Evangelho. João, ele diz: olha, eu quero apresentar a vocês não uma religião, não o cristianismo. O cristianismo é uma religião cheia de dogmas, cheia de coisas, é uma parafernália de coisas, de costumes, de usos, de doutrinas, de fazer e não fazer, de tocar e não tocar. O cristianismo, ele tem se tornado uma das piores religiões que existem. Das piores. Porque, além de ser uma falsa religião, eu não estou me referindo aqui jamais à igreja de Jesus Cristo, nem à pessoa de Jesus Cristo, eu me refiro a um sistema que foi criado, que foi pensado, que foi estruturado para manter as pessoas presas nele. Tem se tornado uma das piores religiões, porque ainda que falem coisas boas, mas o olhar do cristianismo se voltou para aquilo que é material, que é imediato e, portanto, mesquinho. Ao passo que outras religiões, ainda que fora também da verdade, do foco, mas pelo menos estão falando acerca das coisas espirituais. Talvez não alcancem tais coisas espirituais, porque o homem sem Cristo, a despeito da sua boa religião, ele jamais poderá alcançar as coisas espirituais. Mas pelo menos falam das coisas espirituais. O cristianismo fala hoje muito mais das coisas da terra do que das coisas do céu. Por isso, a sua perversidade. Por isso, falar que é algo que impede muitas vezes o povo de Deus de experimentar o verdadeiro Deus das Escrituras. Quando João então abre o seu evangelho, ele começa a falar acerca daquele que não foi criado no princípio. Antes, aquele que era. Yahvé quer dizer eu sou. É o verbo ser. É aquele que é simplesmente. Ele não foi criado, ele não tem fim. Ele diz que o verbo que se fez carne, no princípio estava com Deus e que ele então criou todas as coisas. Pense você comigo, no começo deste evangelho, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora esse Deus, criador e eterno, versículo 14, e o verbo então, ele se fez carne. Porque Deus, como diz Colossenses capítulo 1, versículo 13, é o Deus invisível. Quando fala Deus invisível, não pense você que ele é um fantasminha, como o Gasparzinho. Você olha e consegue ver do outro lado. Você vê o fantasminha, mas consegue ver do outro lado. Não é isso que quer dizer com o Deus invisível.
O Deus invisível quer dizer o Deus que não pode ser visto. E por que Deus não pode ser visto? Porque é impossível que alguém veja a Deus. Ora, porque Deus não pode ser colocado diante de você como um resumo para você contemplá-lo na sua plenitude. Deus, Ele é maior do que tudo. E Ele enche todas as coisas e todo o universo, e mesmo os céus e os céus dos céus não podem contê-lo. Ele é imenso, é imensurável, por isso não se pode vê-lo. Deus é espírito. Eu sei que nós pensamos em Deus como homem, um homem alto, talvez novo, talvez velho, depende de cada cabeça. Mas isso é uma forma, isso é um meio pedagógico, quando a Bíblia fala que Daniel viu a Deus, que Isaías viu a Deus. Ali é apenas uma visão, é um êxtase. E essa visão vem numa forma humana, para que os humanos entendam o divino, porque Deus não pode se revelar dentro de uma concepção a qual o homem não tem. Então ele se apresenta com essas formas. Mas Deus, Ele é grande, Deus é espírito, Deus é invisível. E agora então esse Deus se faz carne. Agora na pessoa de Jesus Cristo, Deus está ali, encarnado. Deus desceu dos céus, Ele veio à terra, Ele andou entre nós. Pense no verbo, não como sendo Jesus, porque se fala, não, tem Deus, tem Jesus e tem o Espírito Santo. Olha, mas se tem Deus e tem Jesus, o que você quer dizer com isso? Jesus é o verbo, é Deus feito carne. Deus, Ele se fez homem. Na pessoa de Jesus Cristo, nós temos a expressão exata do Pai. Tanto é que o versículo 18 de João, capítulo 1, diz, ninguém jamais viu a Deus, olha. O Deus unigênito. O Deus unigênito, o que é Deus unigênito? É Deus único. Que está no seio do Pai, foi quem o revelou. E agora então vem Deus, se faz homem. Ele vem aos homens, Ele anda entre os homens, Ele vê o sofrimento humano, o sofrimento do espírito humano, o sofrimento da alma humana, o sofrimento do corpo humano. Ele vê a criação gemendo, a angústia. E agora então, Ele sai andando. Jerusalém, Judeia, Samaria. E onde Ele vai? Ele vai contatar pessoas. Ele vai ao encontro das pessoas. Por isso que o Evangelho, ele vai mostrando Jesus constantemente caminhando. Passava pelas vilas, pelas aldeias, pelas cidades. E Ele ia andando. E conforme Ele ia andando, Ele ia vendo as pessoas, tocando as pessoas. E Ele ia então restaurando as pessoas. Ele ia curando as pessoas. Curou o cego de nascença. Depois Ele curou o leproso. E aí Ele curou o paralítico. E aí Ele restituiu o filho daquela viúva. Único filho, única esperança. O Senhor restitui o seu filho em ressurreição. Onde Ele ia operando os milagres, os prodígios que na verdade eram feitos para sinalizar, para demonstrar, olha, o reino de Deus é chegado sobre vós. Quando o reino de Deus chega, Ele traz restauração, Ele traz salvação, Ele traz cura, Ele traz libertação. Onde chega o reino de Deus, o reino das trevas sai. Não pode permanecer o reino das trevas onde chega a luz. Quando a luz chega, as trevas se ausentam. Quando a vida chega, a morte sai. Então, João está dizendo, olha, o Evangelho é uma pessoa que é a pessoa divina, que se fez homem e agora Ele sai para alcançar a cada pessoa, para curá-las, para libertá-las, para transformá-las, para lhes dar vida. Ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, vida abundante, abundância de vida no seu espírito, na sua alma, e consequentemente no seu corpo. Você fala, pastor, mas por que será então
que eu tenho provado tão pouco dessas mudanças. Eu quero provar mais. Eu não estou falando aqui, queridos, de mudança financeira, não. Eu não estou falando de mudança de carro, ou de casa, ou de trabalho. Essas coisas, a Bíblia fala, são as demais coisas. Essas coisas serão acrescentadas. Não está no foco do Evangelho. O foco é o reino de Deus. Então está em vista aqui o seu coração, está em vista a sua alma, o quanto de Deus você tem recebido, o quanto de Deus você tem ganhado, o quanto você tem experimentado agora uma nova vida. Uma vida de profundo amor, capaz de perdoar, capaz de sofrer as perdas, capaz de ser insultado e ainda assim orar pelo seu adversário, abençoá-lo, amar as pessoas, se desprender de tudo que é humano, que é material, saber dividir, saber doar-se. Jesus diz que aquele que ama ao seu amigo, ele não faz nada demais, porque os gentios também fazem a mesma coisa. Agora, amar o adversário, amar o inimigo, aquele que te ofende, aquele que te frustra, aquele que te entristece, e abençoá-lo, isso é uma expressão de um coração transformado, de um coração mudado. Por que será que nós não temos experimentado muito mais do Evangelho? Eu sei que nós temos experimentado um pouco do Evangelho, lógico, mas o Senhor precisa nos ganhar mais. E então, depois que João apresenta aqui a Jesus Cristo, falando que Ele é o Verbo, que Ele é Deus, que Ele é a vida, que Ele é a luz e que Ele veio ao mundo, é dito que o mundo foi feito por Ele, mas o mundo não o conheceu. Por que quando o Verbo, que é Deus, se faz carne, por que o mundo não o conheceu? Por que será? Ele andou, ele pregou, ele anunciou, ele falou, ele fez sinais, mas os seus não o receberam. Ele simplesmente foi desprezado. Por que será? Imagine que agora Cristo é o Evangelho que vem, mas nem todos o conhecem, nem todos o provam, nem todos o experimentam. O Evangelho de João, portanto, vai nos mostrar, em cada um dos capítulos que se seguem, ele vai nos mostrar algumas razões porque muitos não puderam recebê-lo. Alguns impedimentos são alguns inimigos de Cristo, são inimigos do Evangelho. Então você tem que começar a pensar, Jesus Cristo não é o cristianismo. Jesus Cristo não é uma religião a que se pertence. Jesus Cristo é Deus que visitou os homens, que se fez carne para salvar o homem. Pense nisso. E são muitos os casos aqui no Evangelho de João, eu quero citar apenas alguns, para que nós possamos, quem sabe, ver em nossa experiência. Talvez você se encaixe em algum desses problemas que o Evangelho de João vai nos mostrar. Um dos casos está em João capítulo 3. Jesus se encontra com Nicodemos. Nicodemos está aqui, queridos, como um sinal. Não pensa em Nicodemos como um homem do passado, mas pensa no Nicodemos como sendo uma pessoa que se reproduz em muitas outras pessoas. Há muitos Nicodemos nos dias de hoje. Nicodemos era um homem religioso. Era um homem que tinha uma vida pautada de acordo com a lei, de acordo com os costumes da lei. Ele era um mestre em Israel, ele liderava o povo de Israel, era um homem altamente religioso, era um homem padrão, de acordo com a perspectiva da religião judaica. E por isso, tal pessoa certamente tem um certo comodismo, porque pense você comigo, olhe para mim, imagine Nicodemos. Nicodemos era um homem reto. Um homem reto. Era um homem íntegro. Será que Nicodemos, ele era um homem que guardava o sábado? Praticava a lei?
as festas de Israel, ele admirava e ele seguia à risca todos os preceitos de Levítico, da alimentação, da vestimenta. Então ele é um homem religioso. E aqui nós temos o primeiro problema. A pessoa que se vê correta. Não, mas eu sou uma pessoa correta. Eu tenho a minha moral. Então essa moral humana do homem, ainda que aparentemente boa, ela se torna um empecilho para que a pessoa experimente ao Evangelho. Tanto é que Cristo chega para Nicodemos. Nicodemos vai todo feliz dizendo: olha, bem sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Jesus olha e fala: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. O Evangelho diz: você tem que nascer outra vez. Eu sei que você se firma na sua moral, na sua ética, no seu comportamento. Mas Deus não está pedindo de você mero comportamento, mera ética ou mera moral. Você precisa nascer de novo, porque o que nasce da carne é carne. E se é carne, para nada serve. Você pode ser bom, você pode ser justo, você pode ser reto, você pode ter princípios. E talvez esse posicionamento seu impeça você de se ver um homem totalmente carente de Deus. Porque aqueles que recebem a Cristo, eles precisam reconhecer a sua incapacidade em si mesmo. Ele precisa se ver carente. Ele precisa ver que ele é doente, que ele é enfermo, que ele precisa de Jesus. Talvez você não tenha experimentado profundas mudanças, porque, como Nicodemos, você talvez confia naquilo que você é. Você nem sente, inclusive, a necessidade de Jesus Cristo, porque você já tem um padrão de vida. Você acredita que o seu padrão de moralidade, de ética, de procedimento, de comportamento, te dá o direito ao céu. Aí Jesus, então, ele fala: não, se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Porque entrar no reino, cuidado, não é como se fosse um espaço físico e você então tivesse uma carteirinha para entrar naquele recinto. Não, quando diz entrar no reino, é tornar-se um cidadão do reino celestial. É algo orgânico. Imagine comigo que os animais, eles estão divididos em reinos, não estão? Não tem reinos? Então vamos falar, por exemplo, de um cachorro, de um cão. Ele nasce cão. A natureza dele é de cão. Então, você pode até cuidar dele muito bem como se cuida dos cachorrinhos de madame, né? Mas ele sempre vai ser um cachorro. Ele vai ter cheiro de cachorro. Ele vai andar como cachorro. Latir como cachorro, porque ele é cachorro. A natureza intrínseca dele é de um cachorro. Como fazer para que esse cão ele possa entrar para o reino dos seres humanos? Como fazer? Que tal se nós cortarmos o pelo dele bem baixinho, vestirmos uma cueca nele, e veste depois um calção no cachorro? Se for cadela, coloca um sutiã na cadela. Faz um sutiã com vários. É muito peito. Cachorro tem muito peito. Cadela tem muito peito. Veste uma calcinha nela, bem decente. Uma saia. Né? Coloca um véu na cabeça dela. Escova os dentes dela. Vai dormir numa cama, no seu quarto, com você. Você vai ver de tudo, para que ela, a cachorra, a cadela ou o cachorro, possa se aproximar dos seres humanos. Só que ele nunca será um ser humano. Ele é cachorro. A despeito do que você faça, é sempre cachorro. Então só tem uma maneira desse cachorro entrar para o reino dos seres humanos. Como? Se ele morrer e ao nascer, nasça gente.
Entende isso? Os pássaros. Por que os pássaros voam? Por que os pássaros voam? Ora, porque é da sua natureza voar. É da natureza. Imagine só você querendo que uma vaca voe. Vamos ensinar a vaca a voar. Ela vai voar. E se nós implantarmos uma asa nela, chama lá os biólogos, geneticistas, todo mundo lá, vamos implantar aqui com a célula tronco para criar asa na vaca, ela vai voar? É vaca. Então a natureza do pássaro, ela é do reino das aves. Ela tem a vida de um pássaro. E portanto a natureza de um pássaro e voar é a coisa mais natural que existe para os pássaros. Como para o peixe, nadar é a coisa mais natural. O peixe não sente frio dentro da água. Não é? Ele vive dentro da água. Ele nada, ele respira lá dentro. Ele respira lá dentro. Vai você ficar um dia todo dentro da água. Daqui a pouco está morrendo de frio. Daqui a pouco está morrendo afogado. Dentro lá. É porque os peixes têm a vida e a natureza de um peixe. Entrar, portanto, para o reino de Deus é uma questão de você nascer de Deus. Por isso é dito, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, regenerados. E o que nos impede, ou impede a muitos, de experimentar essa mudança orgânica, essa mudança de vida, é o seu comportamento. Você se julga bom, você se julga reto, você não consegue falar de si mesmo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Você está fiado na sua fidelidade a Deus. Você está fiado na sua retidão, no seu bom comportamento. Eu sou um bom pagador, eu pago todo mundo. Não enrolo a ninguém. Sou pontual no meu trabalho, sou pontual nas reuniões da igreja. O povo chega às 9h30, o culto começa às 9h30. Eu chego sempre 10 minutos antes. Você tem todo um comportamento moral, exterior, estético. E essa posição não te faz perceber que o reino de Deus é uma questão de vida. Não é uma questão de procedimentos. É lógico que a vida divina, ela vai operar em nós de tal modo que nós vamos ter comportamentos de acordo com a vida de Deus em nós. Mas aí não é o comportamento pelo comportamento, é o resultado da vida de Deus em nós. Nicodemos, ele via as coisas divinas do âmbito material. Tanto é que quando Cristo falou para ele que era necessário nascer de novo, ele falou assim, mas como é que pode ser isso? Um homem já sendo velho, voltar para o ventre da sua mãe e nascer uma segunda vez? Percebem como que Nicodemos tinha uma visão materialista, uma visão material das coisas divinas? Jesus fala, não, Nicodemos, é nascer do alto, é nascer de Deus, é nascer do Espírito. Então, a primeira coisa a ser feita para que você experimente o Jesus Cristo do Evangelho, esse Deus encarnado, é você se despir de toda moralidade humana. Não é que você vai ser imoral, é que você não vai se apoiar nisso. Você não vai ter a sua moral, a sua ética, o seu comportamento, as suas virtudes humanas como sendo a base. Você vai falar, Senhor, eu preciso de experimentar essa nova vida transformadora. Os irmãos entendem isso? Ver-se carente, não se fie naquilo que você é. Há um segundo episódio aqui em João, são vários, eu quero colher alguns. A mulher samaritana no capítulo 4. Os irmãos já conhecem bem essa história. Imagine só que os samaritanos, eles tinham um problema com os judeus. Embora os samaritanos fossem judeus, mas era um judeu misturado com outras raças, com outros povos. De maneira, então, que Jesus Cristo entra em Samaria, capítulo 4, e diz que tão logo ele entra em Samaria, ele pede aos seus discípulos para ir à cidade comprar pão. E Jesus então se aproxima de um poço. Um poço.
talvez a figura central aqui deste capítulo, em torno da qual tudo vai acontecer e tudo será dito, é o poço de Jacó. Não é a mulher samaritana, não é Jesus. O capítulo 4, ao falar da salvação que Cristo proveu para a mulher samaritana, vai partir dessa figura, esse poço. Esse poço é a causa da angústia dessa mulher, e para que ela se liberte, então tenha vida eterna, ela vai ter que abandonar o poço. Todo o problema aqui é o poço de Jacó. Por isso Jesus Cristo ele entrou em Samaria, procurou esse poço, era o meio-dia, e assentou-se e ficou ali, aguardando a mulher samaritana, cujo nome não é registrado, chegar. Jesus sabia que ela ia naquele lugar buscar água. É por isso que é dito no capítulo 4, no versículo 4, que era necessário atravessar a província de Samaria. Eu pergunto, como é que era necessário? Por que era necessário? Porque geograficamente ele era obrigado, não tinha outro caminho. Ora, como é que não tinha outro caminho se os judeus não entravam em terras de samaritano? Eles não passavam em terra de samaritano. Eles não falavam com samaritano. Mas quando diz era necessário, é em razão da obra que Cristo havia de realizar naquele lugar. Ele entra, assenta-se junto ao poço e fica aguardando. Quando vem uma mulher, pensa numa mulher cuja alma sofria muito. Uma mulher que, quando nós vamos aqui pegando as características dela, do seu sofrimento, ela primeiramente já tem o prejuízo de ser mulher. Eu digo prejuízo de acordo com a visão do tempo dela. No tempo de Cristo, a mulher, ela não era muito bem vista. Se ela não tivesse um marido, alguém para lhe servir de esteio ali, se fosse viúva, ou divorciada, ou qualquer outro tipo de coisa, pensa no preconceito que as mulheres não sofriam naquele tempo. Não bastava isso, ser mulher, era samaritana, porque os samaritanos também sofriam o preconceito da parte dos judeus. Mulher samaritana, e que já havia se casado 5 vezes. Será que ela era bem vista no meio do seu próprio povo? E agora vivia com um 6º homem que não era dela, era de outra. Tomou na marra, foi lá e deu aquela cantada, aquela rebolada, pegou o marido da outra. Agora imagine só essa mulher indo buscar água ao meio-dia naquele poço. Uma pessoa que tinha uma sede profunda, pensa numa alma sedenta, em busca de uma saciedade, de uma satisfação interior, mas que não encontrava nunca. Por quê? Aí entra a figura do poço. O fato de ela ir buscar água naquele poço representa a sua busca por uma água para matar a sua sede. O poço que é espiritual, a água é espiritual e a sede é espiritual. Embora o poço fosse físico, a água física e a sede física, mas esses elementos físicos estão aqui para representar, para apontar para uma alma completamente vazia, carente de Deus. Por isso Cristo estava ali naquele poço. Quando ela chegou, Jesus disse para a mulher: dá-me de beber. E aí começa o inimigo da alma a se manifestar. Ela disse: olha, você não sabe que eu sou samaritana? Como é que tu, sendo um judeu, vem conversar comigo? Começa um problema aqui. E Jesus disse: se tu soubesses quem fala contigo, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela começa a se interessar: mas tu não tens como tirar a água, o poço é fundo. E aí vem o ponto central. Porventura, pergunta a mulher de Jesus Cristo, você pode nos dar uma água, ou dar a mim uma água melhor do que a água desse poço? Mas o que aquele poço tinha de especial? Não é porque esse poço foi cavado por Jacó. Imagine só, Jacó é o filho de Abraão, Isaac e Jacó.
de onde vem toda a tribo, as tribos de Israel, a história toda, está aqui no rabo da fila, no finalzinho, alguém que olha para o poço e fala: olha, esse poço, ele é extremamente importante, porque ele tem uma tradição. Jacó cavou esse poço, ele próprio bebeu dessa água, e os camelos dele beberam dessa água, e certamente todos os seus descendentes também beberam dessa água, e agora eu estou aqui também bebendo dessa água, e não é possível que haja uma água melhor do que esta. É o sistema religioso ao qual nós nos apegamos. Você fala: não, eu tenho aqui uma fonte de água, ó, da qual eu bebo, e não há nenhuma fonte melhor do que esta, nenhuma água melhor do que essa. Entretanto, você está há tantos anos bebendo dessa água, dessa sua religião humana, porque foi cavada por um homem, foi feita por um homem, e foi sendo passado de um para o outro ao longo das gerações. Essa água não mata a sua sede. Ela não resolve o problema do ser humano, a despeito de qual seja a sua religião, qual seja o seu poço, essa água nunca mata a sede. Jesus se apresenta a si mesmo como sendo a satisfação que o homem tanto precisa. Ele diz: se tu soubesses quem é o que te pede água, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Veja que é uma experiência de vida, a ponto de essa água viva ser agora rios que fluem do teu ser interior para alcançar outros. As águas vão ser rios que jorram para a vida eterna. Imagine só a figura de uma mulher sedenta, ao meio-dia, buscando água. Ao chegar em casa, bebesse a água e viria novamente a sede, voltaria de novo ao poço. E esse exercício de ir e vir, de buscar constantemente, mostra que essa água desse poço não pode efetivamente resolver o problema de uma alma sedenta. Você tem que abrir mão desse poço. Você tem que abrir mão da religião. Pastor, mas o que é a religião que tanto você fala? É qualquer sistema. Tudo que é sistema que você tem que viver e proceder para fazer, para conquistar, para ganhar, para adquirir, para melhorar, não dá certo. Talvez seu casamento não esteja dando certo. Sabe por quê? Porque você está na base do sistema. Pastor, o que eu tenho que fazer para dar certo o meu casamento? O que tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte: você tem que respeitar a sua esposa. A esposa não pode bater no marido. A esposa não pode gastar o cartão de crédito do marido. E o marido tem que dar o cartão de crédito para a esposa, e ela não pode gastar muito. Está entendendo? E aí é o seguinte: olha, aí marido tem que levar flores para a mulher. Não é isso que nós sempre falamos? E que humanamente falando não é um caminho? Não é um caminho? Para melhorar um pouco aqui, ver se resolve e tal. Mas aí você começa a praticar, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, aí vai esquecendo, e vai voltando tudo de novo. Pastor, não deu certo, porque a ignorância é grande, é difícil, não dá certo. Pastor, não dá certo. Lógico que não dá certo, porque é coisas, ou são coisas. Você está fazendo um tanto de coisa, é um poço. Você bebe a água, mata a sede provisoriamente, resolve momentaneamente, mas não resolve a sua vida. Aí você precisa, então, de experimentar as águas vivas. Mas para você tomar a água viva, tem que abrir mão de todo e qualquer sistema. É Jesus. Ou você vai a Jesus e recebe a Jesus e o tem como vida dentro de você, de quem você depende, a quem você invoca, em quem você confia, ou então você estará fadado ao fracasso. Qualquer pessoa estará fadada ao fracasso. Porque para nós, homens, é mais fácil você cavar um poço. É mais prático. Pastor, porque você tem que me ensinar a viver a vida cristã, porque se eu souber o que eu tenho que fazer, pronto, vai dar certo. Aí você quer uma regra.
Quanto tempo você ficou na regra ali? Aí eu pergunto, isso mudou a sua vida? Mudou a sua vida? Você hoje é uma outra pessoa? Fala-se muito hoje em dia, não, é porque Jesus transformou a minha vida. Já ouviram falar? Não, quero dar meu testemunho porque eu era macumbeiro, eu era gay, eu era mãe de santo, eu comia defunto. Lembra? Eu era bandido, eu matei não sei quantos e tal. E Jesus mudou minha vida. Ai, glória a Deus, Jesus mudou a vida da pessoa. Aí você fica observando. É provável que ela tenha se libertado dessas coisas de outrora? É possível, sim. Porque o Senhor também nos tira essas coisas. Mas a pergunta é, você foi transformado? A sua alma? Ou você continua egoísta, avarento, malicioso, perverso? Então, se você não abrir mão do seu poço, você não poderá provar dessa água, desse Cristo. O Evangelho é uma pessoa. Tenha somente a Ele. Busque a Jesus. Queira contemplá-lo. Queira viver a experiência com Ele. E isso vai mudar a sua vida. Amém, queridos? Se continuarmos aqui no Evangelho de João, vamos encontrar vários outros exemplos. No capítulo 5, tem o caso de um paralítico. É dito que havia, versículo 2, ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, percebe que o versículo 4 está entre colchetes? Percebe isso na sua Bíblia? O 4 está entre colchetes? Muito bem. E a partir do 5, então, começa a falar de um homem que estava ali há 38 anos. Ou seja, esse tanque, que tinha 5 pavilhões, estava cheio de doentes. O que os doentes faziam lá? Esperando o milagre. Não, daqui a pouco aparece um anjo aí descendo com as asas batendo, e aí ele move a água e quem cai dentro é curado. 38 anos, esperando a sua vez. Isso aqui é quando você confia nos milagres e não em Deus exatamente. Nos textos, melhores textos e manuscritos do Evangelho de João, não consta o versículo 4. Por isso que ele está na sua Bíblia entre colchetes. Por isso muitos dizem que acreditava-se que em tempo vinha um anjo mexer aquelas águas. Agora imagine só, 38 anos. Eu falava ontem no estudo que nós temos aqui em Taguatinga, com os irmãos, que os crentes, eles têm muita fé. Muita fé. Por que eles têm muita fé? Porque eles falam tanto de milagres, e embora não os veja acontecer, continuam crendo. Fala, não vê nada acontecer, mas continua acreditando. Mas, pastor, você quer dizer o quê? Que Jesus não faz milagres? Não, ele faz milagres. O problema é que o cristianismo, sobretudo o movimento evangélico, ele conduziu o povo de Deus para olhar sempre para o milagre como sendo a prova de Deus, como sendo ali a razão do encontro das pessoas, de maneira que se você tirar o milagre não fica mais nada, não fica ninguém, porque ninguém quer Jesus Cristo, o povo quer o milagre. Ele quer se livrar da dor de coluna, da dor na perna, do bico de papagaio, do câncer, do caroço, da dor de cabeça, da enxaqueca, do problema de rins, do pulmão, do fígado, do baço, das tripas. Querem apenas o prodígio. E aí fica preso ao seu pavilhão, né? Fica preso ali ao tanque, nos seus pavilhões, aguardando. Não, um dia vai chegar a minha vez. Um dia chega. Aquela esperança. Já vai para 38 anos. Não, mas vai chegar a minha vez. Vai chegar a minha vez. Um dia chega a minha vez. Um dia eu vou conseguir. Só que nunca consegue.
Nós vivemos num tempo em que os milagres têm sido um grande problema. Não é nem o milagre em si, mas é a expectativa de um suposto milagre. Tem arrastado multidões para longe de Cristo, ainda que se diga que os milagres se façam em nome dele. Porque o próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Essas aflições são as angústias de se estar aqui na terra. Enquanto Cristo não voltar, estamos sujeitos a essa degradação e corrupção da nossa carne. A Bíblia fala que a carne, o corpo está morto por causa do pecado. É certo que por fim o Senhor vai nos restaurar plenamente, vamos receber um corpo de glória, um corpo incorruptível. Mas enquanto isso não chega, estamos aqui sujeitos a tudo. E o grande desafio é que nós devemos seguir a Cristo, independentemente de qualquer coisa. Cristo entra no poço e pergunta para o paralítico, vem cá, você quer andar? Ele diz, sempre quando eu tento, desce outro no meu lugar e eu não consigo. Jesus fala, não, estou perguntando se você quer andar. Você quer andar? Ele falou, quero. Então levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Quantas vezes nós não estamos simplesmente parados, estagnados, porque estamos com os olhos voltados para outras coisas que não é o Senhor. É preciso que nós voltemos nos olhar somente para Ele e obedeçamos a sua voz. Ele fala, anda, você anda. É uma questão de fé, é uma questão de crer, é uma questão de se apropriar da palavra de Cristo. E você vai caminhar. Não fique esperando as águas se mover, não. Não, um dia ela vai mover. Quando ela se mover, eu vou ter uma experiência. Não. É a confiança somente em Cristo. Capítulo 7 de João também nos fala da festa dos tabernáculos, capítulo 7, versículo 10 em diante. A festa dos tabernáculos era uma das festas mais bonitas que o povo de Israel tinha. É um ritual lindo e maravilhoso. Durava 7 dias essa festa. Uma festa com muita música, com muita dança, com muitos arranjos. E durante 7 dias descia uma água de uma fonte, eles canalizavam para representar, levavam seus cântaros, enchia de água. E Cristo então foi a essa festa dos judeus. Imagine 7 dias na festa, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, diz a Bíblia no versículo 38, salvo engano, 37, no último dia, o grande dia da festa. Jesus é interessante, ele esperou passar o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. Ele esperou o último dia para falar alguma coisa. E por que ele esperou o último dia? Porque no primeiro dia, não, nós ainda não estamos saciados, porque é o primeiro dia. Mas logo virá o segundo, o terceiro. No final, nós vamos estar no apogeu da nossa experiência espiritual. E aí vamos nos sentir completamente satisfeitos. Sempre tem essa expectativa, não é? Pois no último dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. O que ele quer dizer com isso exatamente, hein, queridos? Que todo aquele ritual, todo aquele cerimonialismo, todo aquele culto ali em torno daquelas coisas, daqueles rituais, não podem mudar a vida das pessoas. Entendam uma coisa, queridos, em nome de Jesus Cristo. Nós ainda estamos muito presos à questão do ritual, à questão dos procedimentos de culto. Isso porque o catolicismo, a missa, por exemplo, ela tem todo um ritual, não tem? Ela tem um ritual. E então, quando veio o protestantismo, trouxeram esse ritual. E então as igrejas evangélicas também têm o seu ritual. Então, se não tiver aquele procedimento, aquele ritualismo, não funciona.
Tem que ser tudo certinho. Até a entrada do pregador tem que ser na hora certa, da porta certa, para sentar na cadeira certa. Então nós estamos sempre presos a esses ritualismos. Tempos e tempos, anos e anos, envolvidos com rituais. E no último dia da festa, no final, nós estamos do mesmo jeito, vazios. Mesmo jeito. Não muda. Aí Jesus fala, olha, se alguém tem sede, o que fazer? Ele diz, vem a mim. Basta ir a Cristo. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua alma? Você sente no seu interior que você precisa de Jesus? Considere comigo por um momento. Não, pastor, eu já sou daqui. Eu já sou daqui. Eu congrego aqui. Eu não estou falando disso. Eu falo da sua experiência. Como é que está a sua alma? Você não está precisando de um lavar regenerador, renovador do Espírito Santo no seu coração, na sua alma, na sua vida, para que você experimente e respire um ar diferente, para que você possa começar a ver Cristo na sua experiência e que outros também vejam Cristo na sua experiência. Veja que na medida em que Cristo andava, tanto aqui em João quanto nos outros evangelhos, você vai sempre encontrar Cristo querendo levar a cura, levar a salvação, levar a libertação, levar a restauração, mas sempre haverão os inimigos. Sempre haverá os inimigos, sempre. E são muitos os impedimentos que estão dentro de nós, que insiste numa forma de religião, que insiste numa forma de um ritual, que insiste num comportamento, que exige alguma coisa pragmática, funcional, que tenha um modelo, o que fazer, como fazer, a hora de fazer. Jesus fala, não, povo, olhem para mim, o verbo que é Deus, ele se fez carne, é Deus entre os homens, a vida estava nele, e essa vida é a luz, é essa vida, essa luz que nos cura, que nos transforma, que nos modifica. Basta que você se aproxime dele e tenha Cristo como sendo a única razão da sua vida. Não se apegue a religião alguma, a procedimento algum. Talvez você fale assim, pastor, mas se não tiver algumas regras, não vai desandar tudo, não? Eu falei, mais do que já está desandado? A sua vida nunca andou, na verdade, velho. Você fazia tudo na frente dos homens, mas lá por detrás você sabe o que acontece. Então, está na hora de você desistir de você mesmo, desistir dessas coisas meramente humanas e começar a buscar somente a Jesus. 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 Invoque esse nome. Clame por esse nome. Tenha-o sempre no seu coração, este nome, nos seus lábios. E você vai ter uma profunda experiência de vida. Amém? E mesmo que as coisas exteriormente não estejam bem, sua casa pode cair, o telhado pode cair, mas você vai ter uma experiência de vida, de paz, de alegria na pessoa de Cristo. Está dando tudo errado os negócios, mas você está cheio de paz. Porque a sua paz agora, ela não é a paz que o mundo dá. Ela não depende das coisas exteriores. É uma questão de estar bem consigo mesmo, porque Cristo habita e preenche todo o seu ser. Quanto que nós precisamos dessa experiência? Eu quero pedir aos irmãos, em nome de Jesus Cristo, cada um que pode ouvir essa mensagem, que pode entender essa mensagem, que tal nós nos projetarmos numa profunda comunhão com Ele? Numa profunda comunhão, buscar essa comunhão, essa relação, esse estar na presença dEle. Aí sabe o que vai acontecer?
logo você vai perceber que muitos problemas da alma estarão sendo resolvidos. Muitos e muitos conflitos serão vencidos. A dificuldade de se relacionar com pessoas, de perdoar, de amar, de suportar, isso será vencido. Mas se você ficar apenas com um sistema estabelecido na sua mente, você sempre vai saber que precisa vencer essas coisas, mas você nunca terá a força necessária para vencê-las. Só Cristo pode vencer em nós. Amém?